Vamos embora, então. Obrigado. Bom webinar a todos. Jovens, bom dia. Meu nome é Nívia, eu sou uma engenheira de suporte técnico aqui na Zabbix e vou estar falando para vocês um pouquinho das novidades que vieram com a 6.2. Novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, os comentários, partes que vocês não entenderam, por favor, nesse caso, envie na seção de Q&A, que a gente vai responder da melhor maneira possível. Aparentemente, parece que o chat abriu. Olha que coisa boa. Então, comentários, partes que vocês não entenderam, pode mandar no chat, dúvidas na seção de Q&A, por favor, para a gente poder encontrar mais fácil as dúvidas de vocês. Vamos embora. Então, como toda versão dos Zabbix, toda atualização dos Zabbix, a 6.2 veio com diversas novas funcionalidades e melhorias de performance. Entre elas, seu foco, melhorar o gerenciamento da configuração e desempenho. A gente vai ver que tem algumas funcionalidades que vieram nessa versão que vai ajudar bastante no gerenciamento da configuração e no desempenho de médias e grandes instalações. Melhorar o X e a facilidade de uso de recursos dos Zabbix. Você vai ver que tem algumas facilidades e algumas alterações feitas no front-end que vão ajudar tanto novos usuários dos Zabbix quanto administradores. Fornecer recursos adicionais de segurança e autenticação, entre deles o fato que a gente vai poder usar agora múltiplos servidores de LDAP, sabe que a gente vai falar mais à frente, mas que é algo que foi bastante solicitado e que vem nessa versão. Melhorar muito a flexibilidade para hosts descobertos a partir de protótipos, que antes, uma vez que você criava um host descoberto através de protótipo de host, você não podia alterar nada. Ele vinha com as configurações da regra de descoberta. Hoje você pode editar isso e entregar novos templates e integrações altamente solicitados. E dentre eles, um dos meus pessoalmente preferidos, que é o fato que agora a gente tem templates oficiais de nuvem. Suprima problemas indefinitivamente ou até um momento específico. Você tem um alerta, um problema, que algo que você já sabe que está acontecendo, então algo esperado, ou algo que realmente você não quer na sua tela e não quer lhe mandando uma chuva de notificações, seja e-mail, chamadas, etc. Você pode manualmente suprimir aquele problema. Em vez de criar uma regra de manutenção, esperar por o host entrar lá, você pode manualmente somente suprimir problemas específicos ou um problema específico e os seus problemas relacionados. Problemas relacionados, a gente fala, pode ser criados de dependência ou relacionados com aquela trilha. Você tem algumas opções, você pode suprimir definitivamente até o momento que você quiser não suprimir mais o problema, e que ele volte a alertar, e que ele volte a aparecer na sua tela de problemas. Suprima problemas até um momento específico. Eu quero suprimir por 3 horas, por 2 semanas, por 3 dias, por 10 dias. Você tem essa opção agora. Suprima um único problema junto com problemas relacionados. Novamente, as operações de ações relacionadas aos problemas suprimidos serão pausadas porque, novamente, problemas suprimidos não disparam ações, não disparam operações de ações. Então, se você quer parar uma ação de um problema, de continuar o escalonamento de uma ação para continuar, você quer que pare, você pode manualmente suprimir o problema que disparou aquela ação, disparou aquele escalonamento. Escolha ocultar ou exibir problemas suprimidos na seção de problemas, como você fazia anteriormente. Aqui são as opções que você tem. Você pode suprimir até uma data específica, por exemplo, eu quero que suprimir esse problema até a sexta-feira às 18 horas. Que é quando eu largo e é final de semana, é problema do pessoal. Aí o pessoal do final de semana analisa se ainda está acontecendo ou não. É uma opção sua. Suprima o problema por um período de tempo a partir do momento atual. O que significa isso? A partir deste exato momento, até 3 horas. Então, daqui a 3 horas eu quero que não esteja mais suprimido. 10 horas, 2 dias, 10 dias. Então, você pode dizer um período específico, você pode dizer até uma data específica, ou você pode dizer até o final de um período, então até o final do dia, até o final da semana, até o final do mês.
Aqui, como isso vai aparecer no front-end? Dessa forma. Se você quer suprimir até uma data específica, você vai ter uma opçãozinha aqui, onde você pode selecionar no calendário qual a data que você quer e editar a hora. Então, se você quiser indefinitivamente, eita, quase que não vai. Você clica aqui, nessa opçãozinha aqui. Se você quiser até um momento, você clica aqui, until, até. Aí você pode, se quiser uma data específica, você clica no calendário e você vai escolher a data. Ou por um período, você pode fazer assim, por 3 dias, por 3 horas, não, mais 3 dias, 3 horas, você escolhe. Ou se você quiser ter um final de período específico, você usa o barra. Barra W, barra D, barra M. Então, isso vai ajudar bastante no gerenciamento dos seus problemas, para você não ter um escalonamento de um problema que você já está tratando, que você não quer que continue, ou algo que é esperado, algo que simplesmente você não quer que continue. Então, você pode manualmente fazer isso, setar isso. Sem ter que depender do período de manutenção. Melhorias de segurança. Desde a implementação do HashiCorp, que é solicitado outros cofres para poder salvar senhas. E nessa versão foi implementado o CyberArk, que é um dos mais solicitados. Hoje você vai poder selecionar no seu arquivo de configuração Zabbix ou proxy, depende de quem está fazendo o monitoramento, qual cofre que você vai usar, se é o HashiCorp, se é o CyberArk. Você vai poder criptografar as conexões entre esse cofre, o CyberArk e os seus certificados. Você pode proteger suas credenciais de banco de dados da mesma forma. E macros de usuário, é possível configurar e recuperar qual cofre que você está usando, HashiCorp ou CyberArk via API. Temos novos métodos para isso. E, novamente, você pode decidir isso dentro do arquivo de configuração do servidor ou do proxy. Suporte a OpenSSL 3.0, também super solicitado, tanto que foi implementado também na versão LTS a partir da 6.04, porque é algo que é muito importante, que é algo que foi bastante solicitado, questão de segurança, foi também implementado na LTS. Hoje a gente está na versão minor, 6.07. Então, já faz algum tempinho que a gente está com essa opção na LTS e também está vindo na 6.2. É suportado pelo servidor, pelo proxy e pelo agente, nessas comunicações entre agente e proxy, agente servidor, servidor proxy, proxy agente. A mudança não vai afetar a criptografia do front-end, porque o front-end usa seu próprio pacote SSL, que é o OpenSSL PHP. E a mudança também não vai afetar as conexões criptografadas do JMX, que também é uma configuração separada. Minha novidade pessoalmente preferida, monitoramento oficial da AWS EC2. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre monitoramento de nuvem em geral, mas vamos falar sobre esse novo template que vem na 6.2. Você desculpa, você pode monitorar a sua instância AWS EC2 com um template oficial e descobrir automaticamente os volumes EBS atachados a essa instância. Você pode monitorar as mesmas métricas que você coleta no CloudWatch, você pode coletar usando o template, como CPU, rede, disco, créditos de CPU e várias outras métricas. Só um minuto. Você pode descobrir e monitorar os volumes atachados. Descobrir e monitorar os alarmes que você criou no CloudWatch para o S2. Então, os mesmos alarmes que você tem no CloudWatch, eles vão ser transformados em alarmes no Zabbix, se você quiser. Aqui é um exemplo de dashboard com as métricas monitoradas no EC2, onde a gente tem, deixa eu pegar aqui o pointer, quanto você tem de crédito CPU, quanto você está usando, quais as métricas de alarmes, alarmes de detecção, alarmes de SNS, alarme de leitura de disco do CloudWatch, que eu estou trazendo para os Zabbix. Eu tenho outros tipos de gráfico. Aqui é gráfico de escrita, de leitura, tem aqui de CPU,
utilização do CPU, aqui sobre o estado dos meus volumes EBS atachados e outras métricas que eu posso coletar e posso também criar um dashboard para elas. Então, isso é bastante útil, porque hoje, no passado, na verdade, a gente tinha que criar aquele script manualmente para fazer essa coleta de serviços de nuvens. Pode ser qualquer um, a Azure, GCP, a Amazon. E agora a Zabbix está entregando isso para você pronto, só para você colocar as informações e começar a monitorar. As métricas são coletadas em blocos, então isso não vai custar tanto em utilização de rede, de tráfego na sua conta da AWS. Vai ser coletado em blocos e depois vai ser pré-processado em itens dependentes. Então, você não tem tanto uso de tráfego, você tem as informações que não vai ficar tão pesada essa coleta, tanto no servidor quanto na sua conta, e você tem todas as informações que você precisa. CPU, memória, disco, etc. Tudo que você tem na Amazon. Vai ser coletado em 3 blocos, tá? E esses blocos, novamente, vão ser pré-processados. Sincronize a configuração do proxy a partir do front-end. Outra coisa que também foi super solicitada é que a gente está trazendo na 6.2. Antigamente, para você sincronizar as configurações e as alterações entre o servidor e o proxy, você tinha que ir lá no proxy e dar um config cache reload. Agora, você pode fazer isso no front-end. E você pode fazer isso para tanto servidores passivos quanto ativos. A configuração do proxy agora pode ser utilizada na seção administração proxy. Então, numa única página, você pode sincronizar todos os seus proxies. A configuração pode ser atualizada diretamente via lei de comando. Então, porque você tem essa funcionalidade do front-end, não significa que você não tem mais via linha de comando. Você tem as duas opções agora. Temos também métodos da API para poder fazer isso, para poder tomar essa ação. E a configuração central da atualização é suportada em proxies ativos e passivos. Você pode fazer isso para os dois. E pode fazer mais de uma vez. Aqui é como vai aparecer no front-end. Você vai ter um novo botão, Refresh Configuration, e você vai ter essa mensagenzinha assim. Da mesma forma, quando você tem um config cache reload, você tem uma mensagem de OK, você vai ter no front-end. Mais controle nos seus rostos cobertos. Anteriormente, uma vez que o rosto era criado a partir de protótipos de rosto, novamente, você não podia editar. Ele vinha com as configurações da regra de descoberta. Isso vai ser bastante útil para rostos descobertos a partir do monitoramento de VMware. Dessa forma, se você quiser adicionar templates adicionais ou editar as macros, você não precisa criar um novo host para fazer esse monitoramento. Você pode editar o host descoberto. Você pode vincular, editar templates, adicionar ou retirar templates. Você pode adicionar tags adicionais. E você pode editar as macros de usuário daquele host. Crie e modifique macros. Você pode modificar e criar novas macros para aquele host descoberto. Você pode adicionar novas tags. Você tem agora métodos de host API novos para dar suporte a isso, para dar suporte a essa alteração. E os métodos de host e API foram estendidos para oferecer suporte à adição e modificação de tags e de macros, e também de templates. Esse conjunto de recursos melhora muito os recursos já existentes que utilizam protótipos de host, por exemplo, o VMware. Esse acho que é o exemplo mais claro de protótipo de host que você usa, que ele automaticamente descobre as VMs dentro de um host, dentro de um percenter. E anteriormente você não tinha essa opção de editar. As configurações que você tinha na descoberta, ele vinha junto. Hoje você não tem mais esse problema. Aqui é um exemplo de uma VM criada a partir da descoberta do VMware. Você vê que ele vem com os templates VMware,
Mas agora você pode também, por exemplo, adicionar para monitoramento de itens de Linux, ou de Windows, ou de AIX, ou de BSD, seja lá o que for. Você pode adicionar os templates que você quiser. Aqui a edição de macros, que você hoje pode fazer, e você também pode adicionar. Da mesma forma que você edita num host normal, você pode editar as macros num host prototype, no protótipo de host agora. Aqui e aqui. Que eu estou criando, aqui eu estou editando. Tags e macros. Monitoramento estendido do VMware. Além da possibilidade de você editar os protótipos de host, temos algumas coisas adicionais, alguns pontos adicionais para o VMware. Aqui, novamente, falando da edição dos hosts, do protótipo de host. Atribua manualmente templates adicionais, crie e modifique macros, crie e modifique tags. A gente também tem novos itens e LLDs para a VMware, como o status dos alarmes, as métricas de leitura do Data Store, métricas de interface do Hypervisor, isso tudo vai vir nativamente. Um detalhe aqui, os templates de VMware não foram editados. Então, essas novas métricas que vêm na 6.2 para VMware não vão vir nos templates. Você pode adicionar manualmente nos templates essas métricas, ou você pode criar templates adicionais. Depende da sua preferência ou do que você precisa. Aqui é um dashboard com algumas métricas de VMware, entre elas o status do hypervisor, o status do cluster, gráfico de CPU, gráfico de memória. Você tem aqui o top host por uso de CPU. Aqui é só um dashboard, um exemplo de métricas de VMware. Acompanhe o estado ativo da sua coleta. Outro que, pessoalmente, é uma das minhas novas funcionalidades preferidas. Eu tenho um caso de uso de alguns clientes que, para verificar o status do monitoramento dos hábitos do agente, eles adicionavam um único item passivo para poder ter a corzinha do ZBX mudar de verde ou vermelho, e todas as outras métricas eram ativas. Porque vocês sabem que anteriormente, se você não tivesse nenhuma métrica passiva, o ícone não mudava, o ícone era do monitoramento passivo. Hoje isso mudou. O status do agente ativo agora pode ser visualizado no mesmo ícone, no ZBX. Você pode ver o status do monitoramento ativo e passivo. O que acontece? O monitoramento ativo, o agente ativo, a partir da versão 6.2 do agente, ele envia heartbeats. Quer dizer, oi, estou aqui. E você pode customizar também o intervalo desse heartbeat, se a cada segundo, a cada minuto. Existe um novo item interno para você verificar o status desse agente ativo, mas o ícone agora também vai mostrar os dois, o status do ativo e o status do passivo. Aqui é como vai aparecer na interface. O quadrado está no lugar errado, mas acontece. Então, você vai botar o mouse em cima e ele vai mostrar a interface passiva e as coletas ativas. Novamente, fica amarelo porque você tem um mais que não estão, uma mais interfaces do mesmo tipo que não estão disponíveis e uma mais que estão disponíveis. Então, se você tem um disponível e um indisponível, vai ficar amarelo, a cor fica amarela. Mas é assim que vai aparecer na interface. Se um host tiver itens que usem agente passivo e itens que usem agente ativo, o ícone ficará verde se as coletas passivas e ativas estiverem disponíveis. Mesma forma, mesma coisa. Que se um não tiver disponível, um vai ficar vermelho. O ícone vai ficar cinza se um dos tipos de coleta for desconhecido e outro estiver disponível. Um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui a interface passiva setada, mas eu não tenho nenhum item
Eu não tenho nenhum item que colete passivamente. Então, aqui vai ficar cinza, e aqui eu vou ficar verde ou vermelho. E aqui, o ícone principal, na interface, no front-end, vai ficar cinza, porque um das minhas interfaces está cinza, está desconhecido. O ícone vai ficar amarelo se um tipo de coleta estiver indisponível e o outro estiver disponível, como aqui. Um está verde e o outro está vermelho, amarelo. Os agentes das versões mais antigas não enviam Heartbeat, não tem essa configuração. Então, a disponibilidade desses rostos vai ficar desconhecida. Por exemplo, eu estou usando um agente da 5. Ele não envia Heartbeat, até da 6 não envia Heartbeat. E eu estou fazendo monitoramento ativo. Então, aqui eu vou ter um Active Checks cinza, porque eu não tenho um Heartbeat para saber o estado do meu agente ativo. E eu vou ter aqui um verde, o ícone da interface passiva. Então, aqui vai ficar cinza, como está aqui nesse aqui, porque uma das minhas interfaces tá cinza, está desconhecida. Então, somente para se vocês atualizarem para 6.2, mas não atualizarem o agente, suas interfaces, se você tiver coletas ativas, coletas passivas, vai ficar cinza por conta disso. Então, só para vocês prestarem atenção. A disponibilidade dos seus jogos permanecerá desconhecida. Aqui é somente um exemplo de como você pode ver as duas interfaces. O ícone fica verde se as duas interfaces estiverem verde. Amarelo se uma estiver indisponível, a outra estiver verde disponível. E vai ficar vermelho se as duas estiverem indisponíveis. Como nesse momento a coleta passiva, a interface ativa, no caso, a interface ativa, é checada somente através de Heartbeat, você não consegue ver a causa. Então, você só vai ver a causa da indisponibilidade no front-end da coleta da interface passiva. Isso ainda não está disponível para ativa. Então, é bom vocês prestarem atenção nisso. Porque ele não está mostrando a mensagem de erro. Você pode ver a causa nos logs, você não vai ver no front-end. Dessa forma aqui. Melhorias de performance e mudanças internas no Zabbix. Vamos para algumas, a gente vai passar por algumas melhorias de performance. Primeira delas, sincronização de configurações incremental. Ao invés de você, toda vez que você sincronizar as configurações, trazer todos os seus dados, todas as suas informações de configuração, toda vez que você fizer isso, por padrão é uma vez por hora, tá? Então, uma vez por hora eu vou estar baixando todos os meus dados de configuração. Na 6.2, ele só vai mostrar as alterações. Vai ser incremental. E se você tem uma instalação pequena, com algumas centenas de hosts, isso não vai mudar tanto a performance da sua instalação. Mas se você tem uma instalação que tem 10 mil, 100 mil hosts, isso vai melhorar bastante. Você pode imaginar todas essas informações de 100 mil hosts, toda vez enviando para o seu proxy, isso vai demorar um pouco. Então, e vai ser um peso na sua rede, no seu tráfego de rede. Então, isso muda na 6.2 e ele vai somente sincronizar as alterações, vai ser incremental. Isso vai ajudar bastante. Agora, você tem um cache da configuração que vai suportar as atualizações incrementais. E essa nova lógica de sincronização melhora muito o desempenho de grandes instâncias, porque você não tem que estar toda vez sincronizando gigas de dados ou centenas de megas de dados toda hora, cada 30 minutos, depende de como é a sua atualização, seu intervalo de atualização. Coleta inicial imediata do item. A lógica anterior era a seguinte, a primeira coleta, quando você configurava um item, seria aleatoriamente dentro do intervalo de coleta, por exemplo. Se o seu intervalo de coleta é 15 minutos, vai ser aleatoriamente dentro desses primeiros 15 minutos, ou do primeiro minuto. Hoje, assim que você configurar, 1 minuto após sua criação, da criação do item, ou a instalação do template, ele vai coletar a informação do item. E você pode, assim, rapidamente ver o status da sua métrica, ver como é que está coletando, se está coletando tudo certinho. Então,
Coleta imediata do item bastante útil, bastante solicitado. Nova cache de macro de usuário que vem com a lógica de sincronização incremental. Vai resolver problemas de bloqueio de cache de configuração, que era necessário durante a resolução da macro de usuário. Antigamente, travava a cache de configuração para poder resolver essa macro. Com isso feito, com isso resolvido, vai melhorar o desempenho geral dos hábitos, novamente, para médias e grandes instâncias, para você não dizer, minha instância não senti nenhuma diferença, né, em relação a isso. Isso, instância tem 200 hosts. Então, assim, médias e grandes instâncias que vão sentir mais. O cache é dimensionado dinamicamente. Você não tem uma opção onde você pode setar esse cache de macro de usuário. Ele é dimensionado dinamicamente, ele é escalado dinamicamente. Os hábitos automaticamente vai definir esse valor da cache para a resolução de macros de usuário. Comportamento e usabilidade do execute agora melhorado. Anteriormente, você tinha que estar entre a página de configuração e a página dos últimos dados para poder testar algum item, ou para você ver como está a coleta de algum item. Agora você tem essa funcionalidade, esse botão diretamente da página de últimos dados recentes, no caso. Em vez de você estar tendo que estar entre uma página e outra. Os itens que não suportam execute agora serão ignorados, ao invés de exibir uma mensagem de erro. Isso já aconteceu comigo no passado, onde eu tentava dar o execute agora em uma lista gigantesca de itens, e ele não executava, ele dava um erro, ele travava, e eu tinha que ir atrás do item que não suportava, ou porque ele era ativo, ou porque ele era dependente. Agora ele vai ser ignorado e vai mostrar somente uma mensagenzinha. O execute agora, os itens foram coletados, alguns foram ignorados ou por causa de permissão ou por causa do tipo. E você tem essa permissão para esse botão, para essa funcionalidade, na lista de permissões disponíveis num papel dos ABEX. Então, você pode dizer se um usuário pode ou não executar. Dá o execute agora. Ele vai aparecer assim, a mensagem que eu falei vai aparecer assim no front-end. Requisição enviada com sucesso, alguns itens foram filtrados e ignorados por causa de permissão do tipo. Nesse caso, eu tenho 3 itens. Um deles é log, então é ativo. Anteriormente, ele daria um erro e você teria que desmarcar esse item para poder dar o execute agora. Na 6.2, não. Ele vai simplesmente ignorar e vai executar dos outros que têm essa possibilidade. Grupos de host e template estão separados. Isso foi feito simplesmente para facilitar a filtragem e a visualização no front-end. Antigamente, você tinha o mesmo grupo para hosts e para templates. Agora, hosts ficam no grupo de hosts e templates ficam no grupo de templates. Quando você atualizar, os templates existentes na sua instância vão ser movidos automaticamente para um grupo de templates. Você não vai ter um problema quanto a isso. A importação de templates e hosts de versões anteriores é totalmente suportada e os grupos vão ser criados, caso necessário, com um grupo de templates. O suporte a permissões de acesso também é baseado em papéis. Você também pode dizer que um usuário não pode acessar grupos de templates. Você pode definir isso agora na lista de permissões de papéis. E você agora tem novos métodos para isso, para obter essas informações, alterar grupos de templates ou criar novos grupos de templates. Você tem novos métodos para isso, para essa funcionalidade na API. E assim, no front-end vai mudar. Em vez de você ver host groups, você vai ver template groups. Essa é a diferença. Justamente, é só para visualização e classificação. Essa mudança é feita somente para facilitar a sua vida na hora de classificar as informações dos hábitos, seja hosts no grupo de host, template no grupo de template. Mesma coisa, a visualização vai ser dessa forma. Mesma forma que você visualiza os grupos de host, onde tem o nome do grupo e os itens dentro do grupo. Mesma coisa para os hosts, mesma coisa para os templates. E no menu vai ficar assim, template groups, host groups. Vai ficar separado. Suporte para múltiplos servidores de autenticação de usuários. LDAP.
Múltiplos servidores LDAP agora podem ser definidos e salvos. Isso facilita bastante, onde você tem, em ambientes onde você tem diferentes servidores LDAPs para diferentes tipos de usuário. Você tem um servidor LDAP para clientes, um para terceirizados, um para os usuários internos. Então, você pode ter os 3 setados nos Zabbix. Maior facilidade, segurança e conformidade com políticas da empresa, onde unidades organizacionais são autenticadas por meio de diferentes servidores. E você pode alternar facilmente essa autenticação entre servidores LDAP. Então, por exemplo, eu estou migrando de um LDAP para outro. Então, eu posso setar os dois, um antigo e um novo, e facilmente, e aos poucos, eu posso migrar esses usuários de um servidor para o outro. Vai facilitar também nesses casos. Assim que vai aparecer no front-end, você tem a abinha de configurações de LDAP, você pode setar múltiplos servidores e você vai ter um que vai ser padrão. E aí, nas suas configurações de usuário, grupos de usuários, você pode dizer qual servidor LDAP que ele vai conectar, que ele vai usar. Se é o padrão ou se é algum específico. Novos templates e integrações. A 6.2 vem de fábrica com alguns novos templates de vários fornecedores mais populares. O Envoy Proxy, o HashiCorp Consul, o EC2, que a gente já falou, o CockroachDB, TrueNice, o HPE MSA, o HPE Primeira, e o monitoramento Smart recebeu algumas melhorias, algumas alterações para melhorar esse monitoramento. E, além disso, a 6.2 vem com a integração via webhook para a GLPI, onde ele pode ser usado para encaminhar os problemas, os alertas criados nos Zabbix para a seção de assistência GLPI. Para os usuários de GLPI, muito útil. Monitoramento de cloud. O monitoramento EC2 foi só o começo. A gente sabe que já está desenvolvendo para próximas versões o template oficial para RDS, S3, para Azure, funcionalidades de ferramentas da Azure, e vai continuar melhorando os templates de monitoramento existentes, tanto cloud quanto os outros, baseados no feedback da comunidade. Então, dependendo do feedback que vocês derem, a gente pode alterar, melhorar, remover alguma funcionalidade que hoje tem nos templates, tanto de cloud quanto de outros provedores. Outras mudanças e melhorias em gerais que vêm com a 6.2. Monitoramento de registro do Windows. Foram criados 2 novos itens na 6.2 para o monitoramento de registros do Windows. O registro.data, que vai retornar o valor de uma chave de registro, e o registro.get, que você pode usar para descobrir as chaves do Windows que você tem, chaves de registro do Windows que você tem. E vai retornar um JSON porque é item de descoberta. Descobertas de processo, isso vai poder ser aplicado tanto em Windows quanto Linux e até BSD. Você tem um novo item chamado proc.get, que vai retornar um JSON. Esse JSON ele vai retornar uma lista de processos ou threads em execução e seus dados resumidos, agrupados por nome do processo. Você vai escolher que tipo de informação você quer que retorne. Ele vai vir com 3 modos: Process, Thread ou Summary. Process, nome do processo; Thread, se você quer monitorar uma thread; e Summary, o sumário, o resumo do grupo, agrupado por nome de processo. Um sumário, um resumo daquele processo, de informações daquele processo. Ele vai ser compatível com sistemas Linux, Windows e BSD, e a lista de atributos de informações que vai vir no sumário, no resumo, vai ser diferente a cada SO, a cada sistema operacional. Porque cada sistema operacional retorna um tipo de informação diferente para os processos. Na página de documentação, você vai ver todas essas informações e esses detalhes que vão ser retornados por sistema operacional. Versão do PHP suportada. A versão do PHP suportada foi aumentada para 7.4, a mínima, a versão mínima suportada. E algumas melhorias de compatibilidade foram feitas para 8.1. Então, assim, a mínima suportada agora é 7.4 e algumas
a compatibilidade foi melhorada para 8.1. ênfase em compatibilidade, tá? Se você usar uma versão PHP menor que a 7.4, você vai ter uma mensagem de erro, porque não é mais a versão mínima agora da 7.4. Mudanças no log de auditoria. Você agora pode selecionar mais de uma ação ao mesmo tempo no log de auditoria para retornar no seu filtro. Então, tem essa mudança no filtro do log de auditoria. Filtro de opções em geral. Em todas as páginas, o filtro de opções de monitoramento, páginas de monitoramento, foi melhorado. Se um filtro for alterado e não for salvo, você não perde aquelas alterações. O estado do filtro vai ser preservado e você vai ver esse pontinho verde do lado do nome, significando que você mudou alguma coisa na configuração e não salvou. Na configuração daquele filtro e não salvou. Então, você pode voltar nele, salvar ou descartar aquelas alterações. O widget de relógio digital também foi alterado. Você agora, o widget de relógio foi alterado para agora disponibilizar visualização em relógio digital. Você também pode alterar a time zone da hora que você está mostrando. Você pode também alterar o background, a cor do fundo. Então, alguns detalhezinhos que foram disponibilizados no widget de relógio. Melhorias no widget de gráfico. O widget gráfico recebeu alguns novos recursos e melhorias. A gente tem um novo tipo de dataset. Tem a possibilidade de clonar esses datasets para poder... eu quero as mesmas configurações de dataset, mas eu quero um dataset para CPU1, para memória, que vai mostrar no mesmo gráfico. Então, você pode clonar, ao invés de ter que criar tudo de novo na mão. Você tem agora gráficos empilhados. Isso anteriormente só era disponível em gráficos clássicos. Você pode exibir as triggers simples no gráfico. Essa exibir as triggers simples é da mesma forma. Quando você vai no latest data, nos últimos dados, você tem uma linha lá de trigger. Essa linha de trigger agora pode ser exibida no seu widget de gráfico. Você pode exibir o horário de trabalho no gráfico, uma linha de percentile. Você tem algumas mudanças de legenda que eram limitadas. As configurações de legenda agora estão melhoradas, onde você pode adicionar mínimo, máximo e média da informação. Tem uma nova opção para o dados perdidos, onde você pode exibir o último valor conhecido daquele item. E quando você tem muitos itens no mesmo gráfico, você pode exibir como uma aproximação. Essa aproximação pode ser via média, máximo, mínimo. Você pode escolher como vai ser configurada essa aproximação. Aqui tem um exemplo dos gráficos que a gente falou. Deixa eu botar o apontador. Aqui a gente está falando do horário de trabalho. Você pode ver aqui, que acaba o horário de trabalho, então fica um cinza escuro. Novamente, o horário de trabalho é sua visualização. Aqui a linha de trigger, como é que vai aparecer? Vai ser uma linha pontilhada amarela. Aqui você vê a questão das mudanças da legenda, onde eu estou exibindo mínimo, máximo, média e máximo. E aqui também é a mesma coisa, mas para gráfico de barra. Aqui uns exemplos de gráficos empilhados, que agora é possível na 6.2. Linha de percentile, onde você escolhe a linha de percentile que você quer exibir. E aqui um gráfico onde eu não conecto, dentro de um gap de informações, eu não conecto entre o último dado conhecido e o novo, e aqui é quando eu conecto. A diferença, como fica aparecendo no gráfico. Novo dashboard de visão geral. Esse dashboard de visão geral é aquele dashboard que vem por padrão quando você instala os ABICs. Ele foi alterado para incluir os novos widgets, que vieram tanto na 6 quanto na 6.2, como o Geomap, o Single Item, o relógio digital, o Top Host. O número de itens na página de monitoramento você agora pode ver o número de itens na página de monitoramento host, ele vai ficar do lado dos últimos dados. Assim você pode rapidamente ver o tamanho do seu host, se ele tem 10 itens, como aqui, ou se ele tem 155.
Links para a documentação em todos os formulários de interface. Isso vai ser muito útil para novos usuários. Todo formulário, tanto de criação de usuário, quanto de edição, de criação de host, de templates, formulários dentro dos Zabbix. Agora ele vai ter essa interrogaçãozinha que vai direcionar diretamente para a documentação daquele formulário. Então, você não precisa mais estar indo no Google para poder pesquisar o que é que significa as interfaces, o que é que eu devo configurar nas interfaces, o que é que significa a descrição, como é que eu seto uma tag. Então, todas essas informações de todos os formulários, agora eu posso ir diretamente para a documentação, ao invés de ter que estar indo no Google procurar aquela informação, facilitando bastante para novos usuários. Jovens, dúvidas, frustrações, partes que vocês não entenderam, que eu fui muito rápido. Por favor, peço para vocês mandarem na seção de Q&A para eu poder encontrar mais rapidamente as perguntas de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Vamos ver as dúvidas. Tá, começar a aparecer dúvidas. Teve alguma mudança nos gráficos de relatórios dos Zabbix? O que você quer dizer com gráficos de relatórios? Se você está falando dos relatórios agendados, aqueles que você manda via PDF, como esses relatórios são baseados em dashboards, então teve sim mudança. O relógio digital está disponível na 6.0? Não, somente a partir da 6.2. Mais dúvidas, jovens? Deixa eu ver. Questão da gravação, eu não sei se vai ficar disponível. Eu acho que o Maurício, se ele ainda tiver aqui, ele pode responder essa questão. Oi, Nívia. O webinar a gente vai disponibilizar ele no nosso canal oficial do YouTube. E os slides? Eu vi aqui no chat, o pessoal perguntando sobre os slides. Ele fica disponível? Os slides eu vou validar com a Fernando, mas a gente retorna para o pessoal via e-mail. Ótimo, então. Mais alguns minutos para ver se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês querem que eu explique sobre a 6.2. Então, jovens, muito. Deixa eu ver, apareceu uma pergunta aqui. Existe plano para disponibilizar template para a Oracle Cloud? Monitoramento de clouds em geral, tá no nosso backlog, tá no planejamento. Para a Oracle Cloud em específico, eu não tenho certeza, mas eu sugiro para você criar essa solicitação, porque se o pessoal da matriz não souber que tem esse interesse, eles não vão focar nisso, eles não vão dar prioridade para isso. Por isso que está iniciando com os templates de Amazon, que são os mais solicitados. Então, sugiro para você, Jorge, criar uma solicitação de funcionalidade para a Oracle Cloud, para que comece a dar o foco também no Oracle Cloud. A 6.2 é estável? Super estável. Super estável. A diferença dela com a LTS é que o suporte dela é menor. É somente até o lançamento da 6.4, que deve sair no final do ano. Qual a previsão para ser estável? Não, é estável. Para quem tem a 6.0, precisa modificar algo no SEO para poder atualizar para S2? Não. Somente atualizar a questão do PHP. Algumas coisas, o PHP agora, a versão mínima suportada mudou, aumentou, mas de resto, os requisitos são basicamente os mesmos. Mais dúvidas, jovens? Fale agora ou mande pelo fórum ou outros canais da gente. Aqui não tem cálice para sempre. Eu vi que o Luiz Júnior levantou a mão, mas eu peço para você mandar no Q&A se você tem alguma dúvida, Luiz.
Ok, se não tem mais dúvidas, eu agradeço de coração. Você faz mais apresentações por conta própria? Não, eu faço somente pelas ABICS e vou estar no Meetup do Rio. Aos que estiverem no Meetup do Rio, eu vejo vocês lá. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo. Eu acho que pode que fala. Pode falar, Márcio. Ah, não, só lembrando, pessoal, que nesse final de semana, no dia 23, nós teremos um Meetup no Rio de Janeiro. Vai ser um Meetup presencial e gratuito. Então, aqueles que tiverem interesse, ainda temos vagas disponíveis. E sejam, sintam-se todos convidados para participar desse evento. Vai ser bem bacana. Eu vou estar falando sobre nuvem lá, então vejo vocês lá, os que forem. Onde acho os procedimentos de atualização para a versão 6.2, documentação. Tem lá como você atualizar a partir da versão 5, a partir da versão 6. O que é que você tem que, se você precisa tomar atenção em alguma coisa, se você está vindo da 5, se você tem que alterar alguma coisa, se você está vindo da 6, se você precisa alterar alguma coisa. Basicamente só a versão do PHP, mas eu recomendo você dar uma olhada na documentação, porque depende de qual versão, a partir de qual versão você está atualizando. E a gente também tem a pergunta aqui do Luciano, que é quanto tempo leva para iniciar na carreira? Tá, quanto tempo leva para iniciar na carreira? Depende, tá? Depende. Para iniciar na carreira de Zabbix, eu recomendo fazer só a certificação. Ou um dos treinamentos. Porque assim, o treinamento da certificação já te ensina bastante coisa. E a partir daí você já pode. Ou se você não quiser fazer a certificação, passa uns 6 meses brincando com os Zabbix. Foi o que eu fiz. Com 6 meses eu aprendi Zabbix, aprendi Grafana e comecei a usar os Zabbix em produção em outra empresa que eu trabalhei. Assim, minha experiência, tá? Minha experiência foi de 6 meses. Deixa eu ver se tem outras dúvidas. Não, Luciano, uma certificação não é obrigatória. Eu recomendo só se você puder, porque você também, além de ter um treinamento oficial, você tem uma certificação para adicionar para seu currículo. Mas você não precisa obrigatoriamente fazer a certificação para começar na área. Baixa o Appliance. O Appliance é uma máquina virtual que já vem com tudo pronto. Baixa o Appliance, começa a brincar no. Começa a brincar. Quebra mesmo o Appliance. Tenta fazer alterações, monitorar sua própria máquina. Dá uma sacada no fórum. Eu recomendo mesmo baixar o Appliance e quebrar mesmo. Ver o que é que você pode mudar, o que não pode mudar. Se você tiver dúvidas, tem um fórum. Comunidade das ABACS é extremamente ativa. Extremamente ativa. Deixa eu ver. Hoje, qual versão do Grafana você usa? O meu tem um Smoke. Nívia, tem outra Oi, questão também. pode falar. Todos os alunos podem fazer apenas o exame se for de interesse, para não ter que fazer toda a Pronto. certificação, todo o treinamento. Então, só o exame também, o valor já é mais acessível e é possível ser feito. Nós temos até algumas turmas abertas de exame de ZCS. Se você está estudando, você usa Zabbix há algum tempo e só quer fazer a certificação, olha aí. Tem essa oportunidade. A versão do Grafana que eu uso, eu é fora das Zabbix agora, tá? A gente tá conversando fora de assunto de Zabbix. Eu baixei a 9 para testar, que saiu agora. Como eu estou somente testando, eu não achei uns bugs muito grandes. Mas é outra comunidade que também é ativa, tá? Do Grafana. Eu recomendo você. Eu sempre uso a última versão disponível. Então, eu recomendo, se você tá tendo muita dor de cabeça com a 8, vai para a 9. Deixa eu ver. Mais dúvidas? Mais dúvidas? Atualize, jovem. Eu recomendo atualizar.
Eu acredito que não, então, hora do almoço, jovens, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, temos o fórum, temos outros canais que a gente tem em redes sociais, e-mails. Eu acho que o Maurício pode dizer aí todos os canais que a gente tem disponível. Pessoal, nós temos o nosso Facebook oficial, temos Instagram, temos LinkedIn, temos o nosso YouTube oficial também. A gente sempre divulga todas as informações nesses principais canais. Temos também os grupos do Telegram, então sintam-se convidados a participar. Nós também divulgamos os nossos eventos através da plataforma Meetup. Então, sempre que tiver algum evento, a gente vai estar publicando lá também. E só pedindo para vocês que agora no final respondam a nossa pesquisa de satisfação, para que a gente entenda qual foi o olhar de vocês sobre o evento, o que a gente pode melhorar e sugestões para os nossos próximos webinars.